Amém, irmãos? Abraão. A gente vai ver que na vida de Abraão, vou citar aqui 4 pontos de algo interessante sobre a vida de Abraão. Pontos que ele exercitou fé. Primeiro ponto foi sobre ele sair dessa terra. Deus chamando Abraão para viver um novo na vida dele. Algo que ele não viu, mas quando ele recebeu a voz de Deus, ele creu e foi. A segunda coisa que a gente vai perceber sobre a vida de Abraão é quando ele vai escolher na verdade não, quando está ele e Ló. E Abraão vai falar assim: Ló, pode escolher a terra. E Ló vai escolher a terra pela vista, pelo que ele vê. E Abraão pegou aquilo que sobrou, porque ele entendeu que aonde que ele fosse, Deus seria com ele. Que mais importante do que ter uma terra bem vista, uma terra que se podia olhar assim com fartura, Abraão tinha um Deus que provém todas as coisas. Abraão creu que onde que ele fosse, Deus seria com ele. É esse Abraão também que, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se coloca como intercessor. Vocês vão fazer um curso de intercessão? E Abraão foi um intercessor naquela época, que ele vai interceder por Sodoma e Gomorra. Abraão vai se colocar em interceder por um povo. Vai mostrar o quão íntimo Abraão era de Deus. E o quarto ponto que a gente pode falar sobre a vida de Abraão é o sacrifício. Quando ele pega o seu próprio filho e oferta ao Senhor. Então, irmãos, é desse Abraão que a gente vai falar. Esse homem que exercitou fé desde do início do seu chamado até os seus últimos dias. Um homem de fé. Amém? Abra lá em Hebreus. Hebreus 11. Que achou de célula, já rápido assim. Hebreus 11:8. Vou chegar mais perto aqui. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia, Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ai, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça. Essa graça, Pai, que capacita pessoas que Deus não teria capacidade, Pai, para falar da Tua palavra, nem para entender, Senhor. Mas o Senhor nos concede graça. O Senhor nos concede, Pai, essa habilidade, esse presente especial do Senhor, para que possamos, Pai, falar da Tua palavra, mas que também, ó Deus, para que possamos entender a Sua palavra, Pai.
Hoje, Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra, Senhor. Do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que Cristo seja exaltado, Pai, em tudo que fizermos aqui hoje, Pai. Que o Seu nome seja exaltado acima de todos e acima de tudo, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Irmãos, quando a gente vai falar do livro de Hebreus, nós temos que colocar uma coisa em mente. O livro de Hebreus, ele é um livro que vai fazer esse link, ou essa conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A mesma coisa de quando a gente vai ler Mateus. O que Mateus vai fazer? O propósito de Mateus é pegar o Velho Testamento, o Messias prometido, e está fazendo esse link com o Novo e falando assim: o Messias prometido veio. Então o propósito de Mateus e o propósito do autor de Hebreus é fazer isso. Pegar a velha aliança e trazer os conhecimentos dela e fazer um link com o Novo Testamento da nova aliança. Então quando a gente lê Hebreus, a gente tem que ter aquele pano de fundo do Velho Testamento, para entender o que o autor de Hebreus quer dizer no livro. Então, se eu fosse resumir um pouco sobre o livro de Hebreus, é a velha aliança, o contexto levítico, o Antigo Testamento, apontando para o Cristo que viria, apontando para a nova aliança. Se no Velho Testamento conhecemos, Moisés como quem deu a lei, quem trouxe a lei ao povo, no Novo Testamento temos o próprio Deus encarnado, trazendo a lei, Cristo Jesus, que vem trazendo a nova aliança. Por exemplo, quando a gente lê o Sermão do Monte, Cristo está ali figurando como se fosse Moisés, dando a lei. Só que Cristo, ele não é Moisés, ele não é um libertador somente. Cristo é o próprio Deus encarnado, falando com a humanidade. Então o autor de Hebreus, ele está preocupado com isso. Tanto é que a introdução de Hebreus, ele vai dizer isso. Na antiga aliança, Deus falou por meio de homens, profetas, mas nessa nova aliança, nesse novo contexto, Deus veio falando por intermédio do seu Filho. E vai explicar quem é o Filho. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. O Filho é o próprio Deus falando a nós, seres humanos. É como João disse, ele é o verbo de Deus encarnado. João vai falar assim que o verbo tabernaculou entre nós, ou seja, ele se tornou carne e falou conosco. Em vez de escrever em tábua de pedra, em vez de ser ditado a lei, o próprio Deus veio falar sobre a sua lei. Por isso os discípulos escreveram, que Jesus não falava como qualquer um. Jesus falava como quem tinha autoridade. A palavra ali, autoridade, não é porque ele gritava, mas no sentido autoral, como se o próprio Jesus fosse o autor das leis, e ele de fato é o autor das leis. Então o contexto de Hebreus é isso, irmãos, é o próprio Deus falando conosco, falando com as pessoas. É como João disse, tocamos a Deus, nós podemos tocá-lo, nós falamos com ele, ele viveu entre nós, Cristo viveu entre nós, humanidade. O autor de Hebreus quer nos lembrar isso. Então o autor de Hebreus vai fazer comparação sobre o ministério de Cristo ser superior ao dos anjos, ser superior até de Moisés. Cristo é superior a qualquer coisa. Cristo é Deus. Irmãos, indo um pouco mais adiante, entrando no assunto dos heróis da fé, eu queria que vocês abrissem um pouquinho antes. Abra lá em Hebreus 10:35. Hebreus 10:35.
Irmãos, caminhar pela fé é perseverar pela fé. Nós vamos entrar aqui no contexto de perseverança pela fé. Eu quero que vocês leiam juntamente comigo para a gente ter um entendimento maior sobre o texto que a gente vai analisar e estudar aqui hoje. Hebreus 10:35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então aqui o autor de Hebreus, ele vai iniciar falando sobre a perseverança na fé, falando sobre como devemos persistir, continuar e não desistir. Porque ele vai citar aqui Abacuque, quando Deus fala para Abacuque sobre o que ia vir. E Deus vai falar assim: Abacuque, eu até preguei sobre Abacuque aqui tem pouco tempo, na quarta eu acho. E Deus vai falar assim: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Ele vai viver pela promessa do Senhor, ele vai viver pela palavra de Deus, ele vai viver por aquilo que Deus fala. Ele tem que viver olhando para frente, esperar as promessas do Senhor. E aqui ele vai continuar com esse argumento, falando sobre a perseverança na fé. E o legal, quando ele vai entrar em Hebreus 11, ele vai trazer exemplos de pessoas que perseveraram pela fé. Então aqui, irmãos, o argumento é perseverança pela fé. Em Hebreus 11 ele vai trazer exemplos de pessoas que perseveraram pela fé. Agora abra lá em Hebreus 12. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, irmãos, por algum motivo, o autor de Hebreus ele está falando aqui para pessoas que talvez estavam desfalecendo na fé, pessoas que talvez estavam desanimadas na fé. Ele vai começar a trazer um encorajamento para essas pessoas, falando para eles: não desistam, perseverem. E ele vai trazer exemplos de homens de fé que perseveraram na fé e correu essa carreira que lhe foi proposta. É como se ele falasse que a vida na fé fosse uma corrida, que tem um start, que tem um início, e que tem uma chegada, que a chegada é em Cristo Jesus. O que ele quer dizer? Que todos os heróis da fé, eles correram, eles tiveram um chamado e correram. E o final dessa carreira era chegar até Cristo. Então eles corriam
com os olhos fitos lá no final, que era Jesus. Então tudo que ele está dizendo no 11 são de pessoas que acreditaram em Cristo, que creram em Cristo, que depositaram toda a sua confiança em Cristo Jesus e a promessa que Ele fez. Desde o Gênesis 3,15, Deus promete que virá o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e traria redenção por meio do seu sacrifício. E os heróis da fé, todas essas pessoas do Antigo Testamento, caminhavam olhando para essa promessa. Todos olharam para Cristo e correram essa carreira. Então aqui eu quis trazer só um panorama do assunto. Só que o nosso assunto hoje é falar sobre Abraão, que foi um desses que olhou para aquele que haveria de vir, o descendente prometido, e caminhou segundo essa promessa que Deus fizera. Então, irmãos, o assunto aqui é fé, o assunto aqui é perseverança na fé. Mas antes de entrar, eu queria ler com os irmãos o início de Hebreus 11. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Irmãos, isso aqui é a definição de fé. A fé não é aquilo que vemos, não é vista, não é aparência, mas fé é confiar na palavra de Deus. Fé é confiar naquele que nos chamou. Fé é confiar naquilo que Deus diz. Então aqui há um princípio de fé. Fé é ouvir a voz de Deus, obedecer e caminhar segundo essa voz. É mais ou menos quando Jesus está lá na água, né? E Pedro, ele fala assim: mestre, mande uma palavra. E Jesus lança uma palavra: venha, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Isso é fé, irmãos. É Jesus lançar uma palavra e a pessoa caminhar segundo essa palavra que Jesus lançou. Fé, irmãos, é como aquele centurião que falou com Jesus assim: não precisa você ir lá em casa não, lança uma palavra só. É preciso somente uma palavra para que ele seja curado. Isso é fé. É não ver, mas crer que vai acontecer. Nós somos tentados a ver para crer, né? Mas a fé é você não ver, mas ouvir a voz e obedecer. É contrário àquilo que o mundo vive. Amém, irmãos? E os antigos, as pessoas do Antigo Testamento também viveram por fé, irmãos. No Antigo Testamento, eles tinham a fé no Messias que viria, ou do Messias que vai vir mais à frente. Eles criam na promessa desse Messias que virá no tempo oportuno. Eles também foram salvos pela fé. Eles não foram salvos pelas obras. Paulo vai dizer isso em Romanos, por exemplo, que até Abraão, ele não foi salvo pelas suas obras. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado em justiça. Ele foi justificado também pela fé. No Antigo Testamento, pessoas eram salvas pela fé. Quando Cristo veio, pessoas eram salvas pela fé. E depois de Cristo também a gente é salvo pela fé. A fé, irmãos, tem essa escala. Os antigos criam no Messias que viria, e nós cremos no Messias que já veio e que voltará. Então a fé, ela vai além das dimensões. Ela transita por todo o tempo. Isso é fé. Ele vai continuar.
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então aqui ele vai trazer um argumento sobre a criação. Deus chamando à existência o mundo que nem existia, pelo poder da sua palavra. Deus disse: haja terra e haja céus, e houve terra e houve céus. Não existia nada. Deus não moldou o mundo. Ele fez o mundo a partir da sua palavra. Ele fez todas as coisas a partir, não do que é visto, mas do que é invisível. Pelo poder da sua palavra, Deus cria todas as coisas. Isso mostra para a gente que Deus, Ele cria a partir do que não é visível. Ele chama à existência aquilo que não existe. Amém, irmãos? Eu quis trazer só essa definição de fé. Fé é crer na palavra de Deus, obedecer àquilo que Ele fala. Volta lá para o texto de Hebreus 11:8 e vamos falar de Abraão. Irmãos, é interessante a gente falar sobre a definição, porque a gente vai ver como que ela é aplicada ao chamado de Abraão, à vida de Abraão e tudo que ele faz. Diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Irmãos, Abraão, ele vivia ali na Mesopotâmia. Abraão, ele não temia a Deus antes dele ser chamado. Muita gente pensa que Abraão era um homem temente, mas a gente vê o chamado da graça, chamando pessoas que são incapazes de seguir o caminho de Deus, e Deus chamando Abraão também pela graça. Abraão, muita gente pensa que Abraão não tinha muita coisa, mas um comentário bíblico diz que Abraão era como se fosse um sheik da época, um sheik do Emirados Árabes lá. Então Abraão não era qualquer pessoa. Ele vivia lá em Ur dos Caldeus. Alguns historiadores vão falar que Abraão, o pai de Abraão, vendia ídolos, em sua casa. Ou seja, ele tinha talvez a prática idólatra, em casa, dos pais, da família, dos parentescos. E Abraão é chamado por Deus. Então a gente entende como que Deus chama as pessoas. A primeira coisa parte da voz de Deus chamando Abraão. E quando Deus chama Abraão, Ele fala: Abraão, sai da sua terra, abandona a sua parentela, abandona a sua vida passada e vai para a terra que eu te mostrarei. Pergunta: Deus mostrou a terra para Abraão? Não, só mandou ele ir. Irmãos, a fé é desse jeito. Se você está aqui hoje, porque um dia você ouviu a voz de Deus te chamando, o chamado da graça, Deus chamando-nos a caminhar com Ele. Nós ouvimos a voz de Deus um dia, através de uma pregação, o próprio Deus falando a você: vamos caminhar. E Abraão recebe esse chamado: vamos. Mas primeiro você tem que abandonar tudo. Você tem que abandonar essa antiga vida e ir para um lugar que nem você sabe, que você não viu. Deus chamou Abraão a caminhar pela fé. E isso é caminhar pela fé. É crer na palavra de Deus, mas não saber para onde que Deus vai te guiar. É você caminhar. Somente crer. Então a gente pode reparar aqui alguns pontos. O primeiro, essa questão de ouvir a voz e seguir. O segundo ponto é abandonar a vida que tinha. Irmãos, repare que aqui é até um momento de conversão de cada pessoa.
Nós ouvimos a voz de Deus e por isso caminhamos, e por isso abandonamos o antigo modo de viver, abandonamos a vida que a gente tinha. Assim Abraão também fez, abandonando o parentesco, deixando de lado aonde que ele estava fixado. Porque dele entendeu que viver pela fé é uma caminhada e não um ponto de parada. O ponto de parada dele é somente quando ele chegar até Cristo, chegar onde que a promessa termina. E assim também é nós, irmãos. O nosso ponto de chegada é chegar até Cristo, não é aqui. E a gente vai entender isso no segundo ponto. Então Deus chama-nos a andar por lugares que a gente não conhece talvez. O segundo ponto aqui que eu quero trazer é a caminhada de Abraão. E ele vai falar aqui em Hebreus, no 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Irmãos, Abraão foi chamado a caminhar. E o interessante, como eu disse, que quando ele começa a caminhar, ele começa a prosperar, porque Deus vai colocando, vai cumprindo as promessas sobre a vida dele. E vai chegar um tempo que ele está caminhando com Ló. Os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a contender-se. Por quê? As bênçãos eram tanta na vida deles, que os dois pastores começaram a brigar por espaço. Então, eles resolveram a se distanciar um pouco. E Abraão vai falar assim: Ló, pode escolher o lado que você quer, pode ir. E Ló, ele vai olhar Sodoma e Gomorra, porque era um lugar bonito, era um lugar que tinha mais fartura, que era um lugar bem melhor. Ló foi pela vista. Ele enxergou o que o olho dele quis. Ele foi pelas evidências. Só que Abraão entendeu que a promessa que estava sobre ele faria com que ele fosse para qualquer lugar e ele seria próspero, porque Deus era com ele. Abraão entendeu que não era sobre somente a promessa, mas também era o Deus que prometeu. Então, irmãos, a fé também não é só você confiar na promessa, mas confiar em quem prometeu primeiramente. Abraão confiou em Deus, e por isso ele deixou Ló escolher o lugar que ele queria ir. Abraão não foi por vista, mas ele foi crendo no Deus que prometeu a ele. E caminhando, é muito interessante que Abraão, ele não construiu um palácio, ele não construiu um edifício. Isso é interessante perguntar por que ele não fez isso. Era porque ele não tinha condição? Não. Abraão tinha servos e servas. Abraão era próspero. Tinha bastante criação. Tanto é que quando Ló teve uma guerra lá, Abraão mandou servos para aquela guerra. Quer dizer que Abraão era próspero, mas mesmo assim ele morava em tenda. Isso é interessante. Isso é um ponto a se pensar. Por que Abraão peregrinou? Irmãos, é porque Abraão entendia que o lugar não era ali. Deus prometeu uma terra. Só que a gente é muito tentado a pensar que essa terra era só física. Abraão esperava uma pátria celeste. A promessa ia além de Canaã. Canaã é só uma tipologia da terra que Deus prometera, que é a terra vindoura, que é a nova Jerusalém prometida a todos aqueles que caminham pela fé. Então, irmãos, a gente pensa que as promessas é somente terrenas. Abraão estava com o olho lá na nova Jerusalém. Por isso, ele não fazia edifícios. E é isso que vai continuar aqui em Hebreus. Vai falar o seguinte: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Abraão, Isaque e Jacó
moravam em tendas. Porque eles entendiam que não era o local fixo. Ali era um local de transição. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Porque a gente hoje, a gente pensa que aqui é o nosso lugar. A gente coloca os olhos muito aqui. Irmão, se o seu olho está somente no que é terreno, você vai frustrar. Você vai se frustrar. Irmãos, fé não é olhar para o ambiente. Fé não é olhar para o horizonte. Fé é olhar para cima. É entender aquilo que está além do que vemos. Às vezes você olha lá fora, o dia está nublado. Às vezes você olha, está tudo escuro. Você olha, seu dia está horrível. Mas ter fé é entender que por mais que tem nuvens, o sol está lá em cima ainda. O sol está além das nuvens. Isso é ter fé. É você enxergar além daquilo que você vê com os olhos. É você entender que ali está o sol. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode contar. Irmãos, a fé é maluca, é louca. Porque talvez nessa época, talvez nesse horário tinha uma estrela só. Mas Abraão acreditava que além daquela estrela tinha outras. Ele enxergou além daquilo que ele viu. E porque Deus falou para ele olhar, ele olhou. Porque Deus falou que tinha mais, ele acreditou. E Deus vai falar, você pode contar? Isso é fé, irmãos, é Deus falar e você acreditar naquilo que Ele falou. Mesmo que você não tenha evidências talvez, mas é você depositar sua confiança em Deus. E ele olhou com os olhos da fé. A gente é muito tentado a olhar com os olhos carnais, enxergar só o aqui e o agora, mas esquece de olhar lá na frente. Que a gente possa também exercitar a fé e olhar lá para frente, olhar para cima. Isso é ter esperança também. Irmãos, nós vimos em todo o Antigo Testamento, Deus prometeu uma terra, que Abraão não entra nessa terra. Foi prometido a descendência de Abraão, e a gente vai ver isso concretizar lá em Josué, que é a terra prometida onde mana leite e mel. Mas nós vimos que quando o povo recebeu essa promessa, o que aconteceu? O povo se corrompeu. A promessa que Deus dá é além daquela, irmãos. Aquilo ali é uma tipologia da nova pátria. Nós estamos aqui como peregrinos, de passagem. Assim como aquele povo no deserto estava peregrinando até chegar ao seu destino. Nós também temos essa caminhada de fé, de peregrinação, até chegar ao destino, que é a pátria celeste, que é a Nova Jerusalém. Nós devemos almejar isso todos os dias. Esse é o nosso fundamento. E aqui a palavra vai falar em Hebreus que por isso, por eles entenderem essa nova pátria, essa pátria vindoura, Deus o permitiu que eles chamassem de Deus deles. Isso é interessante, que Deus permitiu que eles falassem assim, esse é o meu Deus. Quando você vai ler a Bíblia, vai falar assim, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque eles creram em Deus. Quando a gente vai ver lá Davi citando a aliança, ele vai citar o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão. Porque esses homens entenderam as promessas do Senhor e caminharam sobre ela. Que tanto que eles foram... Deus deu ele oportunidade dele ser chamado Deus, um Deus pessoal, um Deus deles. Amém? E aqui eu quero trazer sobre a promessa do filho. Abraão já era velho. Deus prometeu que faria do descendente dele,
que abençoaria todas as nações através do descendente. E Abraão já era velho de idade, Sara já era avançada de idade também. Tinha lá seus 75 anos, Abraão 100 e pouco. E Deus fala assim, você vai ter um filho. Às vezes o ser humano, quer ajudar a Deus, né? Tentando fazer isso, tiveram um filho com a escrava Agar, o filho Ismael. Deus não aprova quando a gente interfere nos processos dele. Se Deus falou que de Sara ia vir um filho, de certo que a promessa de Deus ia se cumprir. E a gente vê um milagre, uma mulher estéril, uma mulher de idade avançada, gerar um filho na sua velhice. E a Bíblia vai falar aqui, é muito interessante quando vai usar aqui vai falar sobre Abraão, que Abraão estava quase morto. Ou seja, Abraão estava muito velho. Ele estava fadigado já com a idade. E Deus, com sua graça, fez aquele ventre gerar uma criança. E o homem idoso gerar um filho. Sara até riu, né? Quando o anjo falou assim que Sara ia engravidar, Abraão riu de alegria. E Sara riu tipo assim, será que vai acontecer mesmo? E por isso o anjo falou assim, porque vocês riram, o nome do seu filho chamará Isaque, chamará risos. E esse era o filho prometido. Irmãos, Isaque é um tipo. Era o tipo do filho que viria. O tipo do descendente que viria lá na frente. Deus prometeu um descendente que ia abençoar todas as nações. Isaque é um tipo. Mas eu quero que vocês atentem para o sacrifício. Deus chega a Abraão e fala assim, sabe o descendente, sabe lá a promessa que eu trouxe sobre o descendente, eu quero que você pegue o seu filho e ofereça em oferta. Aqui entra, irmãos, o herói da fé. Porque até aqui a gente viu ele dando passos, né, de fé sobre coisas que não tinham ligação, talvez, com a promessa. Mas agora imagina, Deus prometeu um filho, e Deus falar assim, pega esse filho que eu prometi que nasceu, sacrifica ele. Você agora vai ofertar o filho da promessa. Irmãos, o legal é que Isaque não era criança mais. Talvez ele tinha lá seus 20 a 30 anos. E a gente pode pensar, irmãos, que até Isaque, ele obedeceu seu pai. Que ele tinha poder talvez para sair, correr, mas ele aceitou ser o sacrifício. E o legal é que ele vai carregar a lenha nos seus ombros. Ele vai carregar a madeira que ele mesmo ia ser sacrificado. Mas quando Abraão obedece e caminha para esse sacrifício, chegando no momento de Abraão sacrificar o seu próprio filho, veio o anjo e fala, não precisa mais. Deus recebeu como sacrifício a intenção dele, de ele ter ofertado o seu filho. Irmãos, imagina Deus falar que vai dar algo, vai fazer algo, e Deus falar assim, pega isso que eu te dei, agora você vai ofertar isso. Você vai pegar a promessa e vai ofertar a promessa. O homem teria que exercer muita fé. E a Bíblia vai falar que Abraão creu. Abra sua Bíblia em Hebreus. (17) 11 e 17. Hebreus 11, 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada.
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Irmão, a gente está falando aqui de Abraão, mas olha a fé de Abraão. Abraão está caminhando com seu filho em rumo ao sacrifício. Aqui, irmãos, a gente vê uma tipologia da cruz, onde o pai está entregando o próprio filho, sendo que o filho não fez nada, sendo que o filho seria o próprio sacrifício do pai. E ele caminhando, porque Deus deu uma ordem, ele obedeceu e foi. E o legal, quando o filho pergunta: pai, cadê o sacrifício? Olha a resposta de Abraão, ia falar assim: Deus proverá o sacrifício. O que Abraão creu, irmãos? Ele creu que mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus é todo poderoso para ressuscitar Isaque. Isso aqui, irmãos, é em Abraão. E a gente vai ver isso lá na cruz, em Cristo Jesus. A fé dele era essa: se Deus deu uma promessa sobre o meu filho, sobre a minha descendência, mesmo que eu sacrifique meu filho, Deus é poderoso para trazer ele de volta. Porque Deus tem uma promessa sobre a descendência, porque Deus é fiel em cumprir essa promessa, e de certo, Deus vai fazer com que essa promessa se concretize. Então Abraão creu nisso, e por isso ele levou seu filho para ser sacrificado. Ele creu em Deus. Ele foi testado, irmãos. A Bíblia é bem clara em falar que Deus provou o coração de Abraão. E de certo nós também somos provados todos os dias, né? Você caminha pela fé e Deus faz isso com a gente. Até onde você vai? Até onde você é capaz de ir por acreditar em Deus? Qual é o seu limite? Esse aqui foi o ápice de Abraão. Era ele receber algo que foi prometido lá do início, e ele pegar esse algo e colocar nas mãos de Deus e falar: Deus, o Senhor tem uma promessa, e se for preciso que eu entregue essa promessa ao Senhor, eu entrego, porque eu sei que o Senhor vai fazer com que ela se concretize. Independente do que eu faça, o Senhor vai fazer com que essa promessa aconteça. Amém, irmãos? Eu queria ler uma outra parte. Está lá no versículo 13. Hebreus 11, 13. Eu já estou encerrando. O comecinho eu falei sobre Abraão. Falei sobre como Deus chamou Abraão. A voz de Deus despertando ele a caminhar pela fé. Eu falei sobre como Abraão caminhava, sobre como ele peregrinava, não fazendo edifícios, mas fazendo tendas, porque tendas era fácil de desarmar e caminhar. Porque ele entendia que essa terra é lugar de transição. E eu também falei sobre o filho. Abraão pegar aquela promessa e estava disposto a entregar a Deus, sabendo que Deus ia cumprir ela. Independente do que ele fizesse, ele seria fiel para cumprir essa promessa. E aqui o autor vai dar tipo um panorama. Hebreus 11, 13 diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade.
Irmãos, o autor aqui está falando o seguinte: todas essas pessoas que caminharam pela fé, eles caminharam em prol de duas coisas. Primeiro, pelo Messias que viria. E segundo, pela cidade, pela nova pátria que nós teríamos quando esse Messias voltaria. Então, irmãos, a gente pensa que no Antigo Testamento eles caminhavam em cima, crendo somente em coisas terrenas. Mas esses homens olharam além das coisas terrenas, eles olharam para o que viria no futuro. E o que vem no futuro, irmãos? O que vai vir ainda? É isso que eu quero trazer para os irmãos. Só aplicando. Primeiro, Abraão, ele cria na pátria celeste, ou seja, no reino dos céus, ou seja, na nova Jerusalém. Irmãos, essa promessa é para você hoje, é para nós. Eu estou falando de uma pessoa que viveu anos atrás de nós, mas que esperava a mesma promessa que nós esperamos. Quando Cristo vier e trazer novos céus e nova terra. Eles viveram em prol disso, irmãos. Os heróis da fé colocaram isso como alvo e correram atrás disso. Foram crendo nessas coisas. Que quando Cristo voltasse, Ele ia vir com novos céus e nova terra. E nós teríamos uma nova pátria. Lá no Antigo Testamento, que a gente está falando disso. Segundo ponto. Eles criam no Messias que viria. Eles caminharam crendo no descendente que viria, que abençoaria todos os povos e nações. Isso aconteceu, irmãos, em partes. Cristo veio, morreu por nós, sacrificou-se por nós, mas Ele virá. E Ele virá, estabelecerá um novo reino. Já estabeleceu o seu reino aqui entre nós. Mas vai ter um dia que Ele virá, e o seu reino de glória será sobre todos nós que cremos nele. Irmãos, assim como essas pessoas que estavam desfalecendo na fé talvez, nós precisamos colocar nossos olhos nisso. No reino de Deus que virá, e no Messias que virá. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes fica olhando para esse mundo e acha que aqui é o céu. Acha que aqui é o perfeito. Aqui não é o nosso lugar. Você está aqui de transição. Por isso que você sofre. Por isso que você sente dor. Porque aqui não é o seu lugar. Se você não entender que aqui é o seu lugar de transição, você vai ser frustrado. Estamos aqui como peregrinos também. De passagem. Mas vai chegar um dia que nós vamos chegar no local de destino, que é juntamente com Cristo na nova pátria. Irmãos, lá em Apocalipse fala isso. O Cordeiro vai vir, Ele trará o seu governo. Cristo governará todos nós. Nós teremos um governo que não é corrupto, um governo celeste, onde Cristo é rei sobre todos. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome. A gente tem que colocar a cabeça nisso, irmãos. Achar que política, achar que esse governo do mundo vai melhorar, não vai. Nós temos que clamar o que Jesus nos ensina lá em Mateus, que venha o teu reino. Ou seja, Deus, vem com o teu reino. Nós queremos o teu reino. E não só isso, seja feita a tua vontade. Ou seja, Pai, queremos a sua pátria, o seu reino. E não só isso, Pai, eu clamo que o Senhor governe entre nós, porque o seu reino é um reino de justiça, de paz. Então é isso, irmãos, que a gente vê. As promessas que Abraão olhava eram essas, de uma nova pátria e do descendente, Cristo, que viria para abençoar todas as nações. Amém? Fica de pé no seu lugar.